Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha só 14 anos quando deixei Porto União, em Santa Catarina, para vir morar em Curitiba. Víamos eu e meu irmão, com o peito e a coragem, como se diz, já que não conhecíamos nada nem ninguém por aqui. Meu pai continuou morando em Porto União com o resto da nossa família. Lembro que paramos num lugar, depois em outro, arranjando um bico ali e outro lá, e desse modo o tempo foi passando e fomos tocando a vida. Até que nessas minhas andanças, eu acabei arranjando aquele trabalho numa olaria no bairro do Umbará. Além de arranjar o trabalho, eu acabei inclusive morando com a família que era proprietária dessa olaria. Pessoas boas, a quem devo muito, por quem fui acolhido muito bem. Lembro que fazia tempo que eu não ia visitar o meu pai e logo que peguei as minhas primeiras férias, não pensei duas vezes. Fui até a rodoviária, comprei a passagem e me mandei para Porto União, sem saber o que o destino estava me reservando. Ali na rua onde meu pai morava, todo mundo se dava bem com todo mundo. Sabe aquela coisa de, no sábado à tarde, por exemplo, ou então domingo, as pessoas se reunirem na casa do vizinho para, como o meu pai costumava dizer, ter um dedo de prosa? Era assim que eles faziam. Se reuniam na casa do vizinho do lado para jogar conversa fora e beber alguma coisa. E olha, era tão gostoso. Eu acho que isso é coisa de cidade pequena, onde todo mundo praticamente conhece todo mundo. Naquela tarde em que cheguei, meu pai estava na casa de um amigo tomando chimarrão. Eu acabei dando um pulinho até lá. Lembro que conversa vai, conversa vem, o pai conversando com os amigos, contando as novidades, querendo saber da minha vida aqui em Curitiba. E a gente assim no maior papo, tomando chimarrão, quando de repente meus olhos cruzaram com os olhos daquela menina. Sabe quando você olha para uma pessoa e se sente assim hipnotizado? Ela era filha desse amigo do meu pai. E olha que criaturinha doce, linda, maravilhosa. Eu sinceramente não sei se foi paixão à primeira vista, mas o meu coração bateu tão forte quando os nossos olhares se encontraram. Foi uma coisa tão gostosa que me invadiu por dentro, me causando uma sensação que eu nunca tinha experimentado antes. Olha, eu sempre fui um cara namorador, não vou mentir. Estava sempre enrabichado por alguma menina, só que juro, nunca havia sentido nada parecido com aquilo que senti quando olhei para Roseli pela primeira vez. Foi uma coisa mágica, alguma coisa que me arrebatou, que me deixou completamente encantado. E eu notei que ela também ficou olhando para mim com um certo interesse, e isso acabou mexendo ainda mais comigo. Naturalmente, que depois que a vi, não consegui mais prestar atenção em nada. Depois fiquei sabendo que ela e a minha irmã eram amigas. Foi, aliás, minha irmã que depois me deu aquele toque. Mas e aí, Antônio? Gostou da Roseli? Achou ela bonita? Se eu achei bonita, claro que achei, né? Mas por que você está perguntando isso? Ora, por nada. É que ela veio me perguntar de você, eu queria saber se você tem namorado, inclusive. Eu acho que ela ficou meio afim de você. Por que você não vai lá e chama ela para conversar? Olha, eu fiquei meio com o pé atrás, meio com receio. Mas eu tinha ficado tão encantado por ela que acabei aceitando a sugestão da minha irmã. Até porque não tinha nada a perder. E além do mais, eu tinha de aproveitar, porque ia ficar poucos dias ali. Olha, quando me vi diante dessa moça sós, senti aquele friozinho na barriga. Sabe o tipo de coisa que você só sente quando está apaixonado? Ela tinha um jeitinho de olhar que era tão doce, uma coisa assim tão meiga e ao mesmo tempo tão provocante. E aquela boquinha em forma de coração, então. Que coisa mais linda, meu Deus. E o sorriso. Olha, ela era simplesmente perfeita. Ficamos ali conversando, eu falando da minha vida aqui em Curitiba, ela falando dela, até porque eu perguntava. Até aquele momento, estávamos os dois, assim, meio encabulados, até porque a gente nem se conhecia direito, coisa mais natural do mundo. No entanto, à medida que fomos conversando, fomos nos conhecendo um pouco mais, aquele gelo foi se quebrando, até que a certa altura, nosso primeiro beijo acabou acontecendo.
Olha, eu não lembro direito quem foi que tomou a iniciativa, se fui eu ou se foi ela. De qualquer maneira, a gente se aproximou assim um pouco mais um do outro e o nosso primeiro beijo aconteceu. E uma coisa eu garanto, foi o beijo mais gostoso da minha vida. Além de tudo, ela era tão cheirosa, tinha aquela boquinha assim tão macia e quando me abraçava, me deixava arrepiado da cabeça até os pés. Não teve jeito, acabei me apaixonando. Foi inevitável, não tinha como ser diferente. Ela era simplesmente a menina mais doce, linda e mais encantadora que eu já tinha visto em toda a minha vida. No dia em que vim embora, trocamos endereços e prometemos escrever um para o outro toda semana. Naquele tempo, ainda não tinha essa coisa de internet, de Facebook, mandar mensagem pelo celular. A despedida foi triste, foi dura, mas fazer o quê? Eu tinha de voltar, o trabalho me esperava. Eu não passei o endereço da olaria onde morava e trabalhava, já que era uma estrada rural que dava acesso. Acabei passando o endereço de um armazém onde a gente fazia compra. O armazém ficava na cidade, de modo que as cartas chegariam mais rápido. Toda semana eu ia ao armazém conferir se tinha chegado alguma coisa dela para mim. Às vezes eu voltava tão desapontado, não tinha nada, mas só eu sei como me sentia quando o dono do armazém me entregava aquela correspondência. Quando eu vi a letrinha da Roseli assim do lado de fora do envelope, meu coração já começava a galopar. O que escrevíamos um para o outro era tudo naquela linha assim, bem inocente. Eu, por exemplo, escrevia que estava com saudade, que não conseguia parar de pensar nela, que não via a hora da gente se ver outra vez. Aquele tipo de coisa que todo apaixonado que se encontra longe da mulher amada costuma falar. Foi quando pintou outra oportunidade para eu ir a Porto União. Eu não via a hora de abraçar e beijar a minha princesa. No ônibus, durante a viagem, meu coração estava tão apertado, era tanta saudade, era tanta falta que eu sentia dela, tanta vontade de estar perto dela outra vez. Parecia que nunca a gente ia chegar. E olha, foi um reencontro tão emocionante. A gente se beijou tanto, se abraçou tanto, que parecia até que íamos ficar sem ar. Acho que não existe nada mais gostoso que rever alguém de quem a gente gosta muito e que não vê há muito tempo. Justamente naquele final de semana, ia ter um bailinho no clube. Naturalmente que a gente ia. Eu, por exemplo, sempre gostei de dançar, de frequentar clubes, bailões, e para minha sorte, a Roseli também gostava. Só que, infelizmente, acabei recebendo uma notícia que me deixou tão desanimado. O pai da Roseli mexia com serraria e, para o meu desespero, eles estavam indo embora para Caçador, exatamente naquele dia. Sabe, eu não estava esperando. Tudo bem que Caçador não ficava tão longe, era até pertinho. Só que, sei lá, aquela notícia me deixou tão abalado. Apesar disso, no entanto, acabamos indo ao baile de qualquer maneira. E aproveitamos a noite como se nada mais existisse no mundo. Na porta do clube tinha um ônibus encostado. O ônibus estaria indo justamente para Caçador depois do baile. Levar a banda e mais algumas pessoas. E o triste é que a minha princesa iria embora justamente naquele ônibus com a família. Naturalmente que fiquei muito triste, mas procurei aproveitar cada segundo que podia para ficar ao lado da Roseli. Às vezes eu ficava assim olhando para ela, como se quisesse gravar a sua imagem na minha retina, como se a gente nunca mais fosse se ver depois daquele baile. Mais uma vez a despedida foi triste, dura. Mas que outra saída? Triste sina essa dos apaixonados que moram em cidades diferentes. Olha, não é fácil. De qualquer modo, prometemos que íamos continuar escrevendo um para o outro. Eu não tinha o endereço da sua nova casa em Caçador, mas ela continuava tendo o meu, de modo que ela ficou de escrever primeiro, me passando o endereço novo, porque, na verdade, nem ela ainda sabia direito. O problema é que, nesse meio tempo, eu acabei saindo da olaria e indo trabalhar com o meu irmão, de modo que também me mudei daquele bairro. Olha, se arrependimento matasse.
Quer dizer, não me arrependi por ter ido trabalhar com meu irmão, mas me arrependi por ter, de certo modo, me esquecido completamente da Roseli. Sabe, nessa época eu não bebia, não fumava, não costumava frequentar bar, só que depois que fui morar com meu irmão, era uma balada atrás da outra. E é claro que nessas baladas eu acabava conhecendo outras meninas. Influenciado pelo meu irmão, eu praticamente mudei o meu estilo de vida. E acabei até esquecendo que a minha princesa tinha prometido me escrever passando o seu novo endereço. Olha, até hoje eu não sei o que me deu na cabeça. Mas a verdade é que fiquei 6 meses sem procurar notícias da Roseli ali, naquele armazém. Ela ficou de me escrever, mas eu acabei não indo sequer ver se tinha alguma coisa para mim. Como eu já falei, eu mudei meu estilo de vida completamente, sei lá se deu alguma coisa na minha cabeça. Acabei caindo na farra, me enrabixando por outras mulheres e acabei esquecendo de procurar notícias da minha amada. O tempo foi passando e o bobalhão aqui esqueceu de correr atrás da felicidade. E o fato é que, às vezes, o destino costuma ser cruel. Um dia me deu aquele estalo, aquele aperto no coração, tudo assim, de repente. E eu acabei dando um pulo no armazém. Lembro que cheguei todo afobado, todo ansioso, perguntando se tinha alguma carta para mim. Nisso, repito, mais de 6 meses já tinham se passado. O dono do armazém olhou para mim, fez uma careta e depois falou: "Olha, tinha uma carta para você, Antônio. Só que eu não sei onde está não, viu? Também, né? Você nunca mais apareceu e já faz tanto tempo. Eu acho até que já deu um fim nela, viu? Jogaram fora." Olha, ele até deu uma procurada ali no armazém, só que no fim acabou não encontrando. E mesmo que encontrasse naquelas alturas, quem sabe a Roseli já tivesse até desistido de mim, até porque, de certo modo, foi isso o que eu acabei fazendo com ela. A esqueci completamente, sendo que eu a amava. Sei lá, repito, não sei o que me deu na cabeça. Eu passei uma fase de 6, 7, 8 meses que eu mudei completamente o meu estilo de ser. Mudei. E tudo para quê? Para viver na farra. Ela me escreveu, ficou esperando pela minha resposta, e como eu não mandei uma linha de volta, quem sabe tenha desistido de mim. Até porque nunca mais escreveu. Olha, se tem uma coisa da qual me arrependo, é essa: não ter ido atrás de notícias da minha Roseli. Ela tinha escrito para mim, me passando um novo endereço, e eu simplesmente ignorei, simplesmente esqueci. Se bem que mesmo assim, eu ainda podia ter procurado por ela lá em Porto União. De repente alguém tinha o endereço, ou então, sei lá, podia ter comprado uma passagem para Caçador e virado aquela cidade de ponta cabeça à procura dela. Só que naquele tempo tudo era tão difícil, tão complicado. E eu também fiquei com medo de ela não querer mais nada comigo. De repente, até já tivesse conhecido outra pessoa. Quem sabe estivesse apaixonada por outro. De modo que no fim, acabei deixando o tempo passar, tentando sufocar aquela paixão aqui no meu peito. Só que uma coisa é tentar, outra bem diferente é conseguir. Meu Deus, esquecer de que jeito? Se eu tinha voltado ao meu estado normal. Mesmo assim, acabamos perdendo completamente o contato. Acredite quem quiser, mas daquele dia em que a vi entrando naquele ônibus, já se passaram nada menos do que 26 anos. Hoje estou com 52, e apesar do tempo que passou, eu ainda guardo a imagem dessa mulher. Nunca mais gostei de verdade de mulher nenhuma, do modo como gostei da Roseli. Juro por Deus, ela foi sem dúvida a maior paixão da minha vida. Uma história impossível de esquecer. Cheguei até a me casar depois, a ter filho, me envolver com outras mulheres, mas no fim acabou não dando certo nem uma vez e nem outra, e hoje me encontro aqui sozinho, vivendo apenas de lembranças dos tempos em que fui verdadeiramente feliz. 15 anos atrás, eu sofri um acidente na BR. Estava de bicicleta e fui atropelado por um carro. Hoje estou recuperado, mas na época tive traumatismo craniano.
Cheguei a ficar em coma durante alguns dias e algumas lembranças do meu passado foram meio que apagadas na minha mente. Sei lá o que aconteceu, acho que pela batida da cabeça, sabe, coisas da minha vida que eu não consigo lembrar direito. Mas por incrível que pareça, tudo que vivi com a Roseli permaneceu intacto, mais vivo do que nunca na minha memória. Ah, como eu sinto saudade dessa mulher. Como eu queria reviver a nossa história. Tem horas que eu começo a lembrar e fico me perguntando como teria sido a nossa vida se tivéssemos prosseguido com o nosso namoro, se eu não tivesse sido tão burro e praticamente lhe dado as costas. Sim, porque foi exatamente isso que eu fiz. Será que ainda estaríamos juntos até hoje? Será que teríamos sido felizes? Olha, não é fácil pensar numa história que toma um outro rumo e ficar assim como eu fico, me torturando, imaginando como teria sido se tivéssemos agido de um modo diferente. É claro que hoje ela deve estar casada, deve ter tido filhos, quem sabe até continue morando lá em Caçador, não sei. Ou quem sabe tenha voltado a morar em Porto União. Ou então, numa dessas coincidências da vida, talvez ela também tenha vindo para Curitiba. Quem pode saber? Numa dessas, ela pode até estar ouvindo esse meu desabafo e até se reconhecendo como personagem principal dessa história. Como eu queria que isso fosse verdade, Roseli. Claro que não tenho nenhuma intenção de atrapalhar a sua vida, mas se um dia Deus nos colocasse cara a cara outra vez, eu queria tanto que ela soubesse o quanto me arrependo por não ter corrido atrás da minha felicidade. Felicidade esta que eu sabia, só nos teus braços, Roseli, eu encontraria. Quem sabe você também confessasse que não me esqueceu, que ainda pensa em mim, que ainda tem esperança de reviver a nossa história. É claro, eu procuro ser realista, afinal de contas, tanto tempo já se passou. Mas quem é que consegue viver sem uma ilusão nessa vida? A minha ilusão é poder reencontrar um dia, dizer que ainda amo, que ainda sinto muita saudade e, quem sabe, poder ouvir da sua boca que, apesar do tempo passado, ela também não me esqueceu, ela também ainda pensa em mim, ela também me ama, como naqueles velhos tempos. Sei que é apenas uma ilusão. Como eu queria que fosse verdade. Como eu queria que fosse verdade.